Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom, Bom hoje dia. nós estamos aqui com a Daniele da Onboard, trazendo esse novo fornecedor, esse novo parceiro para dentro da Hermet, para poder ajudar e a melhorar os serviços que nós já temos aqui, tá bom? Fazer mais um parceiro incrível para o nosso quadro de parceiros. Bom, Dani, eu deixo a palavra com você para você poder se apresentar, poder mostrar o que é a empresa, o que é a Onboard, né? E trazer para os nossos filiados todo esse conhecimento incrível. Bom dia a todos. Meu nome é Daniele, eu sou da Onboard Executive e acredito que a grande maioria aqui já sabe como uma empresa de transporte executivo funciona, afinal de contas, é um trabalho que já existe há algum tempo e faz parte da rotina de todos vocês. Então, a Onboard tem transporte executivo, trabalho com mobilidade corporativa, logística de eventos e receptivo, o que já é de conhecimento de todos. Mas eu quero trazer hoje para vocês aqui um pouco da história da Onboard, porque é aqui que está o que é diferente das outras empresas. Então, eu vou gastar um tempo aqui contando história para vocês, porque é com base na história, com base na vivência, que a gente traz o diferencial para o negócio. Eu acredito que a empresa ela é um reflexo do dono. Então, com base nisso, a minha história é: eu dirijo desde os 13 anos, eu sou apaixonada por direção, ainda não tenho habilitação náutica e de avião, mas eu adoro dirigir, eu dirijo qualquer coisa. Desde muito cedo eu fui criada aprendendo a dirigir num caminhão, depois eu passei com Fusca, e quem é das antigas sabe que quem dirige um Fusca dirige qualquer coisa. Sou apaixonada por moto, então dirigir para mim sempre foi um prazer, eu tenho prazer em dirigir. Porém, o sonho da minha vida era uma carreira executiva. Eu sempre acreditei que eu teria uma carreira no corporate. E eu fui trabalhar com assessoria executiva, que sempre foi a minha paixão. Eu tenho paixão por resolver as coisas. Inclusive, tem uma piada interna da minha família, né, muito carinhosa comigo, que a Daniele não pode ver um problema que ela se mete para resolver. É uma característica minha. Então, fazia muito sentido eu trabalhar com assessoria executiva, eu amava a minha profissão. Só que depois de 10 anos de profissão, eu não via mais para onde crescer. Não sei se alguém aqui teve aquela crise dos 30, talvez as mulheres, mas eu tive uma crise próxima do 30 que foi ruim. Eu realmente comecei a questionar tudo na minha vida e não acredito em coincidências. Mas eu estava para cima e para baixo com o proprietário da empresa de transporte executivo que atendia a empresa onde eu trabalhava. E por trabalhar ali na assessoria da diretoria, eu estava sempre nos eventos, então eu andava muito com ele para cima e para baixo. Conversando sobre essa paixão de motos, a gente acabou criando uma amizade ali. Estávamos marcando um passeio de moto e ele perguntou, ele falou assim: nossa, daí você fala inglês, você poderia fazer algum bico de transporte executivo. Isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu falei: tá bom, o dia que você tiver uma oportunidade, você tem meu telefone, tem meu celular, você me avisa. Estou falando de 13 anos atrás, tá, gente? E realmente aconteceu. Passou algumas semanas, ele: olha, eu estou aqui com um casal de austríacos que estão chegando em Guarulhos e eu preciso de um motorista bilíngue para buscá-los. E na época que eu comecei, era muito raro um motorista, uma pessoa que trabalhava como motorista, falar outro idioma. Então, era realmente uma peça rara de mercado. E ainda mais sendo uma mulher. Então, assim, era literalmente uma peça que muito que não existia ali, né? Então, ok. Ele me passou os valores, eu achei o valor interessante, lá fui eu, coloquei o meu terno, o meu melhor salto e fui recepcionar esse casal no aeroporto. Chegando lá, fiz ali, né, todo, abri porta, coloquei mala, né, que é o transporte executivo, deixei uma aguinha no carro, um bombonzinho, coisa de mulher, gente, a gente compra um pãozinho de queijo, né, nos detalhes. Fui falar: eu tô indo, eu vou fazer o meu melhor. E aí, andando com eles até o Hilton, para quem não sabe, quem sai do aeroporto de Guarulhos, o melhor caminho, se não estiver com muito trânsito, é você pegar ali Ayrton Senna, Marginal Tietê, Marginal Pinheiros. Então,
Passamos em frente ao Sambódromo e comentei com eles, olha, esse aqui é o carnaval oficial, aquele carnaval que vocês veem na televisão, ele acontece aqui nesse Sambódromo. E, na sequência, emendamos um assunto sobre esgoto, sobre o Rio Tietê, e logo na sequência sobre o Rio Pinheiros. Então, falamos ali sobre saneamento básico durante o caminho, e conforme eu via algum ponto interessante da cidade, eu comentava sobre aquele ponto. Chegando no hotel, eles perguntaram para mim se eu teria agenda disponível para mostrar pontos turísticos da cidade para eles. Como era meu primeiro trabalho, eu fiquei tipo assim, gente, mas como assim, né? Nem sabia que existia passeio de ponto turístico em São Paulo. Isso para mim nunca nem passou pela minha cabeça. Nascida e criada em São Paulo, mas eu realmente não sabia que isso existia. Pedi para eles irem fazendo o check-in na recepção, ajudei com as malas, entreguei as malas para o concierge e liguei para a agência. Eu falei, olha, a situação é essa. Muito bem. Bom, hoje a gente tem o Waze, né, Maps, mas naquela época a gente ainda não funcionava os aplicativos de GPS como funcionam hoje. Então, para quem não sabe, a gente tinha um trambolho que a gente colocava no painel do carro, que era um GPS, que a gente colocava uns fios ali para conectar, mas eu tinha um GPS no carro, essa que foi a minha sorte. Ele me mandou um e-mail com todos os roteiros que eu teria que fazer, que eu poderia fazer com eles. Voltei até a recepção e falei, olha, vamos então passear, porém preciso que vocês façam um check-in, troquem de roupa e me deem pelo menos 1 hora, porque eu estava com o meu melhor terno, com o meu melhor salto, e não tinha como fazer passeio, não tinha me programado para aquilo. Foi o tempo de eu ir até uma Marisa mais próxima que tinha ali, comprei uma t-shirt, uma camisetinha e botei uma sapatilha no pé. Eu falei, vai ser isso hoje. Passei o dia conversando com pessoas de outro país, de outra cultura, assuntos maravilhosos. Gastei meu inglês, que estava na gaveta há um bom tempo, comi em lugares incríveis e passei o dia inteiro. Então, para mim, foi uma experiência muito diferente da minha realidade do que eu estava vivendo dentro de um escritório, na época, de uma grande empresa de engenharia. Passaram alguns dias, caiu um dinheiro na minha conta. Quando caiu esse dinheiro na minha conta, eu tomei um susto. Liguei para a agência, eu falei, olha, caiu esse dinheiro aqui na minha conta, tem alguma coisa errada? Ele, não, esse é o valor para se fazer um city tour bilíngue em São Paulo. Aí eu falei, rapaz, está certo isso. Eu trabalho 1 semana para ganhar esse dinheiro. Então, sim, eu tomei um susto por saber que existia aquele serviço em São Paulo e o quanto se pagava por aquele serviço. Evidentemente, estamos falando de 13 anos atrás, tá, gente? Hoje a realidade de algumas coisas mudou bastante, mas na época era uma coisa muito exclusiva. Então, me empolguei. Eu realmente me empolguei. Calhou que eu tá com aquela minha crise, vendo se eu tinha feito a melhor escolha de carreira, se era isso mesmo ou não. Sentei com meu esposo na época, falei, eu quero tentar isso aqui. Fiz uma reserva, me programei para sair do trabalho, e nos dias que se sucederam, eu comecei a fazer pequenos trabalhos. Então, saía do meu horário de trabalho, 8 horas da noite eu estava no aeroporto, buscando um gringo. Sempre trabalho bilíngue. De manhã cedinho, voo das 10 para 5 da manhã, LH506, um dos voos onde mais chegam executivos em São Paulo. Acho que ninguém no aeroporto de Guarulhos aguentava mais ver a minha cara. E todo dia eu estava lá, pegava alguém, deixava no hotel e ia para o trabalho. Então, nos 40 dias que se sucederam, eu já estava ganhando 3 vezes mais que o meu salário trabalhando com bico, literalmente. Era freelance, não era uma coisa que eu realmente estava me dedicando a fazer. Então, tomei a decisão. Vou tentar isso aqui. Peguei uma reserva de dinheiro, saí do meu trabalho. E acredito que vocês também saibam dessa informação, mas caso não saibam, vão saber agora. Transporte executivo raiz, de que existe há muitos anos, todo mundo se conhece. É uma coisa que até hoje me assusta um pouco, como todo mundo sabe quem é quem, as empresas se conhecem, os motoristas se conhecem, e rapidamente algumas pessoas começaram a entrar em contato comigo. Então, em menos de 1 semana que eu estava na rua, dedicada a isso, eu já estava trabalhando para 3 agências.
E foi muito maluco mesmo que aconteceu, porque eu era uma mulher dirigindo, então eu cheguei a fazer parte de uma agência na época que tinha 300 motoristas. Eu era a única mulher. E estava numa lista diferenciada porque eu falava inglês. Então, eu comecei a pegar os melhores serviços ali logo de cara. Então, os primeiros 9 meses trabalhando com agências, tinha dias que realmente eu tinha que desligar o telefone para conseguir dormir, porque o meu telefone não parava o dia inteiro. Eu estava num ritmo de trabalho alucinante. Alguém me indicou num grupo de Alphaville. Naquela época, os grupos de Facebook funcionavam muito para indicar serviços para quem é classe A, ou quem realmente é VIP, porque sempre esse é um público que sempre foi muito explorado. Ah, tem dinheiro, vamos cobrar mais deles. Então, eles criaram alguns grupos na época que funcionavam muito bem para indicar serviços que tinham um preço justo e coerente. E eu fui indicada. Aí aconteceu uma loucura. Todas as mulheres da região começaram a me chamar porque se sentiam muito mais seguras em ter uma mulher dirigindo para elas quando elas precisavam ir para o aeroporto, ou buscar numa balada, buscar num jantar, para buscar as crianças. Então, eu comecei a ter uma carteira própria. E a ordem natural começaram a vir empresas procurar pelo meu trabalho. E aí perguntaram para mim: você emite nota? Gente, eu nunca imaginei que eu ia abrir uma empresa, que eu ia ter um CNPJ. Isso nunca passou pela minha cabeça. Pois abri um CNPJ e comecei a ter contratos com empresas. Então, para vocês entenderem como a minha empresa cresceu muito rápido, numa época que a gente não tinha aplicativo. Então, era um serviço exclusivo, a gente competia com táxi na época, que era um serviço caro e ruim. Então, a minha empresa cresceu muito rápido. Obviamente, ficou impossível eu dar conta da demanda que tinha. Comecei a sair das agências para atender apenas a minha carteira de clientes, e mesmo assim, era impossível. Então, comecei a procurar pessoas para trazer para a minha equipe. E essa foi uma grande dificuldade no começo do meu negócio, porque eu queria, num primeiro momento, eu falei, eu vou criar um time de mulheres para entregar esses detalhes que eu entrego lá à frente do atendimento. Então, eu posso criar um grupo muito exclusivo no mercado, ninguém tem esse serviço. E aí, eu tive minha primeira frustração, porque não haviam mulheres dentro desse segmento. A Onboard tem oficialmente o CNPJ há 12 anos, mas eu já trabalho com isso há 13, e se ao longo de todos esses anos eu conheci 3 ou 4 mulheres nesse segmento, é muito, realmente não tem. Então, eu pensei, ok, não vou conseguir montar um grupo de mulheres, mas eu vou procurar, então, pessoas que trabalhem no mesmo nível de detalhe que eu. E eu demorei simplesmente 2 anos para conseguir montar uma equipe, porque eu queria que a equipe tivesse o mesmo nível de detalhe e exigência que eu tinha. Tudo bem que o transporte executivo era VIP, que já era um serviço diferenciado, tudo bem, mas eu queria entregar mais, eu queria o detalhe. Então, eu realmente demorei 2 anos para conseguir montar uma equipe. 5 anos depois, a empresa cresceu ainda mais e eu já não estava conseguindo estar à frente do negócio, ou seja, eu não conseguia dirigir. Então, precisei ampliar a minha equipe e vir para a gestão do negócio. O que foi incrível, porque o negócio cresceu em poucos meses, mais de 3 vezes. Mas eu aí tive que selecionar outras pessoas para trazer para a minha base. E esse é o grande diferencial da Onboard, que eu quero que vocês entendam que eu não trabalho com quantidade, eu trabalho com qualidade. Se for para eu ter alguém na minha ponta que eu não sei quem é, que eu não tenho relacionamento, que eu não tenho um contrato firmado, que eu não chequei as documentações, que eu não saiba qual é o estado real do veículo, que ele não tenha o mesmo padrão de atendimento que eu tinha lá atrás e que eu entrego hoje, essa pessoa não serve para trabalhar comigo como prestador. Então, quando a gente vai para uma agência, eu tenho 400 motoristas cadastrados, ok, você conhece essas pessoas? Você entrevistou essas pessoas? Então, aqui na Onboard eu não trabalho com quem não é CRI
criteriosamente selecionado. Eu imagino que muitas pessoas devem pensar, nossa, mas isso é o mínimo. Se vocês soubessem que não é o mínimo, as pessoas simplesmente cadastram lá numa base, mal checam os documentos, muitas vezes tem gente dirigindo com habilitação vencida e ninguém nem reparou nesse detalhe. Ninguém exige seguro, por mais que venda lá na frente que tenha seguro. Ninguém checa os documentos anualmente, ninguém faz contrato. Tudo é feito de maneira muito largada, digamos assim. E agora eu quero trazer para vocês uma outra realidade de mercado e fazer um desafio para vocês. Não só na época que eu estava na frente da rua, como aqui na onboard mesmo, cuidando da gestão, é muito comum que um motorista chegue para você e fale assim: eu sou bilíngue. E aí a gente tem um problema interno das agências. Quem está por trás do atendimento normalmente é o dono, são os familiares e as pessoas não falam outro idioma. Então, ela não tem nem como checar a veracidade se aquela pessoa realmente fala o idioma ou não. Então, você chega lá, você se vende como bilíngue e ninguém confirma se você realmente fala inglês. Você não tem uma pessoa para fazer uma entrevista com você em inglês. Não que escrever e ler inglês não seja importante, mas se você está prestando um serviço de transporte executivo, você precisa falar inglês. Pois muito bem, se um motorista chegar para mim falando que fala inglês, ele vai passar por uma entrevista, porque eu tenho que saber qual é o nível de inglês, se ele tem condições de fazer um city tour ou não. Ele até arrisca ali um inglês, mas é um transfer. Não, eu preciso de uma pessoa com um nível de inglês melhor, porque ele vai estar em diária uma semana com o executivo. Vocês se assustariam com o tanto de pessoas que se vendem como bilíngue. Vocês se assustariam quando soubessem que vocês pagam por esse serviço, que vocês pagam mais por esse serviço, e a pessoa que está na ponta não fala o idioma. É no máximo good morning, welcome, e olhe lá. Então, o desafio é, a próxima vez que vocês contratarem esse serviço, provavelmente vocês vão receber ali uma confirmação de agendamento, e vai ter ali o contato do motorista. Eu convido vocês a ligar para eles e não, por mais que você não fale inglês, coloca ali, começa a ligação falando good morning, que você vai ver uma pessoa entrando em pânico do outro lado da linha. Façam esse teste. A pessoa que está na ponta, muitas vezes, nem tem essa noção de que está pagando mais por aquele serviço. O gringo só fica lá dentro do carro quietinho. Mas é muito mais comum do que vocês imaginam. Por isso que eu defendo que tem que passar por um processo seletivo nos detalhes. Então, isso na onboard eu posso garantir para vocês que acontece. E, além disso, tem um outro ponto também para trazer de informação para vocês que muita gente não sabe, que é carro blindado na mão de uma pessoa que não tem um curso especializado para isso. E nada é praticamente a mesma coisa. Então, eu fico curiosa de saber como as pessoas vendem esse trabalho sem o motorista ter um curso para isso. Porque, vejam, se uma pessoa está contratando um carro blindado, é uma pessoa em potencial risco, ela pode ser assaltada, é uma pessoa importante, realmente é uma pessoa que precisa desse trabalho. Agora, se você colocar um leigo atrás de um volante numa tentativa de sequestro ou de assalto, por exemplo, a probabilidade é que ele entre em pânico. Por isso que existe um curso de direção ofensiva especializado para quem dirige veículo blindado. Então, quando vocês também forem contratar esse serviço, certifique-se de que o motorista está apto a conduzir um veículo blindado. Não adianta nada ele entrar em pânico. Então, essa é uma outra questão também que o mercado, às vezes, acaba, não, está dentro de um carro blindado. É até a página 2, né? Se você não souber também sair da situação, você também vai estar colocando o seu passageiro em risco, de qualquer forma. O próximo slide, gente, é sobre os lugares onde a gente atua, então, em território nacional, Grande São Paulo, Campinas, Ribeirão, atendemos também outros estados, e no exterior a gente está atendendo Nova York, Miami e Orlando. Trabalho com logística de eventos também, então, se você tem um evento, saiba que não é só você vai contratar a van, o ônibus, o micro-ônibus ou o carro. A gente cuida de toda a logística para você. Você vai mandar a planilha de voos dos seus clientes e você não precisa se preocupar em montar de como vai ser essa logística. A gente já faz esse trabalho aqui
E também, evidentemente, as nossas categorias. Então, são blindados ou motoristas especializados. A gente trabalha com vans, ônibus, micro-ônibus, além, é claro, de motoristas bilíngues. Eventos especiais, a gente trabalha com baladas, convenções, congressos, shows, jantares, todo tipo de evento. City Tour, fazemos City Tour não só em São Paulo, em outras cidades que a gente atua também, em outros estados, nós também trabalhamos com City Tour. E também fazemos Beach Tour. É muito comum em São Paulo muitos executivos virem passar 2, 3 semanas, e aí na lacuna do final de semana, o pessoal quer proporcionar para aquele visitante alguma coisa diferente. Então, nós também fazemos beach tour. Evidentemente, não fazemos em qualquer praia, por uma questão de segurança. A gente sempre opta por lugares onde tem a segurança, tem a infraestrutura, mas nós também temos esse tipo de passeio aqui na onboard. Sobre as vantagens de contratar um traslado com a gente, é porque é personalizado. E quando eu falo personalizado, é personalizado mesmo. O atendimento aqui, ele é humano. Você não vai falar com o robô, você não vai falar com uma mensagem automática. O orçamento vai chegar para você com a sua logomarca. Então, as agências que normalmente trabalham comigo já, até antes da Hermet, eu já tenho a logomarca deles todas salvas aqui em alta resolução. Todo o orçamento, vou voltar um pouquinho para vocês, só lá no primeiro slide. Todo orçamento nosso, ele vai aqui, ó, com a loginho de vocês, porque vocês mandam um orçamento personalizado para o cliente de vocês com a logomarca de vocês. Então, aqui é personalizado mesmo. É de acordo com a quantidade de malas que você tem que carregar, é de acordo se você precisa de cadeirinha, se você precisa de um receptivo lá dentro do aeroporto para te ajudar com as malas. Aqui, cada atendimento é único e personalizado de verdade. A gente não trabalha com pegadinha, aqui tudo é muito fácil de entender. Todo agendamento, além de um orçamento personalizado, após a confirmação, vocês vão receber um voucher com todos os detalhes desse agendamento, também com a logomarca de vocês, com os detalhes do cliente e os detalhes de quem vai fazer aquele atendimento. Bom, pontualidade não deveria nem comentar, né? Porque é o mínimo. E segurança. Por que segurança? Porque aqui é criteriosamente selecionado. Não é qualquer um que liga para mim, eu coloco essa pessoa na minha equipe, e isso é também um item primordial de segurança. E com base no que eu acredito e no que é a onboard, uma coisa é fato, embora tenha essa frase da Maya Angelou, se vocês trazerem isso para a vida de vocês, a gente pode até esquecer o que alguém disse. Vocês provavelmente vão esquecer tudo que eu disse aqui. Mas se eu causar qualquer sentimento em você, você com certeza vai lembrar de mim. Seja ele um bom sentimento ou um ruim, ou um sentimento não tão bom assim. Então, as pessoas se recordam das experiências. Vocês trabalham com viagens de modo geral, vocês sabem disso melhor do que eu. As pessoas lembram da experiência. Então, sei que é uma modinha, tá todo mundo falando sobre isso há algum tempo, né? Ah, você tem que causar uma experiência no cliente, gente, mas isso é uma realidade. As pessoas não vão esquecer da forma que elas foram tratadas. E isso no nosso segmento é uma religião, né? E é universal. Eu duvido que alguém discorde desse ponto aqui. Esses são os nossos canais que vocês nos encontram. Acho que o Felipe acabou de criar um grupo aí de WhatsApp, onde eu estou lá, sempre à disposição de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida também, eu estou sempre à disposição. E eu quero agradecer pela oportunidade, por essa porta aberta, e eu espero poder cumprir com todas as expectativas de vocês e que a gente possa realizar um trabalho incrível, sempre focado na experiência dos nossos clientes. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, eu estou à disposição. Bom dia. Bom dia, Carol. Eu estava aqui esperando você terminar, só para dar o meu feedback sobre você. A gente já se conhece há uns anos, né, Dani? Já trabalha junto há alguns anos, e eu estou muito feliz
você participar agora da Hermet, desse grupo aí que fortalece nós, das agências, né, de viagem. E queria parabenizar pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Ainda eu gosto de enfatizar que ver a mulher no comando, no poder, para mim é muito gratificante. Então, parabéns por tudo, o seu trabalho é impecável. Todas as vezes que eu preciso e precisei, você foi com extrema excelência. Então, seja bem-vinda e obrigada por tudo. Obrigada a você, Carol. Você também é impecável nos seus atendimentos, você está sempre atenta aos detalhes. E não que os homens não sejam incríveis, eles são incríveis, mas para esses detalhes, ai, nós mulheres arrasamos, né? Não tem como dizer que não, que a gente realmente, a gente olha ali no mínimo, e isso faz muita diferença e você, disparada, é essa profissional, né? A gente fez muitos trabalhos juntas, e é impressionante o nível de cuidado que você tem em todos os seus atendimentos, te admiro muito, é recíproco. Obrigada, Dani, seja bem-vinda, viu? Espero Obrigada, meu bem. que você colha muitos frutos aqui através da Hermet. Obrigada, meu amor, Deus abençoe. Vou aproveitar a oportunidade. Deixa eu só falar do link, Júlio, 1 minutinho, já te passo a palavra, tá? Eu coloquei aqui no chat o link para você poder fazer parte do grupo. Então, para você ficar por dentro de todas as novidades, ficar ciente das informações, poder até tirar dúvidas de uma forma mais direta, basta clicar nesse link que está aqui no chat e você vai ser redirecionado para o WhatsApp já para o grupo. Então, basta fazer isso e você vai estar lá. Tá bom, pessoal? Pode falar, Júlio. Desculpa te interromper. Daniele, como você faz os orçamentos para cidades, ou para qualquer cidade que a gente precise, tanto no Brasil quanto fora do Brasil? Como funciona isso? Eu tenho uma necessidade numa cidade qualquer na Europa ou Estados Unidos, de cidades pequenas. Você faz o orçamento também? Você faz reserva? Você cuida disso também? Todo o orçamento, Júlio, ele é personalizado. Então, a gente tem alguns lugares onde a gente atua. Tá? Então, qualquer lugar que você pedir para mim que eu atuo, aliás, até lugares que eu não atuo, tá, gente? Eu vou tomar cuidado para falar sobre isso, para a gente não arrumar uma questão aqui. Porque realmente eu sou muito metódica mesmo, assim, eu sei que parece papo de vendedor, mas não é não. Se for para eu colocar um atendimento no lugar onde eu não tenho certeza quem está fazendo o atendimento, eu prefiro dizer para vocês que eu não atendo. Agora, Dani, é uma urgência, já aconteceu, tá, gente? Dani, é uma urgência, por exemplo, não, aqui na Bahia eu atendo, mas era uma cidade distante e não tinha o atendimento lá. Então, só que tinha tempo. Ah, esse atendimento é daqui 20 dias. Eu falei, então, ok. Porque se eu tenho tempo, uma coisa é para ontem, semana que vem. Mas se eu tiver tempo de fazer uma captação com qualidade, fazendo as checagens, com uma indicação, sim, eu posso fazer atendimentos em lugares onde eu já não tenho, por exemplo, onde eu não tenha equipe. Agora, não adianta falar para mim, é para semana que vem. Eu não vou conseguir trazer uma pessoa no qual eu vou sentir segurança. Então, assim, temos os locais onde eu atuo, né? Então, Grande São Paulo, Campinas, Ribeirão, esses são lugares que eu tenho equipe mesmo, tá? O que eu não tenho equipe, a gente precisa entender qual é o caso, saber qual é o prazo, mas Ribeirão Preto, tenho 2 pessoas lá, tenho van lá, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, atendo o Rio de Janeiro inteiro, Uberlândia, Belo Horizonte, Fortaleza, o pessoal de Fortaleza é incrível, Espírito Santo, Brasília, gente, o meu pessoal de Brasília, eles são maravilhosos, eles são impecáveis, não que todos não sejam, mas eles são incríveis. Goiânia, Maringá, em Maringá eu atendo também, por exemplo, Maringá, eu tenho uma empresa, eu atendo muita empresa grande, e tem algumas fábricas em Maringá, e até então eu não tinha equipe em Maringá. A empresa falou assim, seria legal se você conseguisse recrutar pessoas lá. Eu pedi 30 dias. Eu tenho uma equipe inteira formada em Maringá hoje, mas precisei fazer um estudo, levantar esses profissionais para poder trazer essas pessoas para minha equipe. Hoje eu tenho uma equipe muito ativa em Maringá, que no final das contas estou atendendo mais uma empresa que também atua em Maringá, mas era um lugar, por exemplo, que eu não atendia. Salvador e fora do território nacional, Estados Unidos, Nova York, Miami e Orlando.
Então, ai, Dani, eu preciso de alguém no Paraná, mas é daqui 30 dias. Eu vou fazer o possível para encontrar uma pessoa para fazer o seu atendimento. Mas, se for uma coisa urgente, que eu não tenho tempo de fazer um processo seletivo, eu prefiro dizer para você que não atendo, tá? Então, tem essa questão aí. Evento também, mesma coisa, tá, gente? Temos grandes eventos e eu queria entender por que que as pessoas fazem isso, de saber que tem um evento grande e deixar para a última hora. Gente, evento, como que a gente faz para gastar menos no evento? Eu não tenho o costume de enfiar um monte de coisa no cliente. Eu realmente faço uma logística pensando custo-benefício, o que não vai faltar, porque não pode faltar, não pode furar, mas também não fico enfiando um monte de coisa para o cliente para inflar o orçamento. Eu não tenho esse perfil. Agora, para montar uma logística bem montada, a gente precisa aí de alguns dias. Não dá para montar uma logística de um evento com 300 pessoas do dia para a noite. Então, eu sempre peço, gente, tem evento? Manda com antecedência, para a gente fazer uma logística bem feita, para a gente conseguir atender esse cliente da melhor forma possível. Dependendo dos eventos que tem em São Paulo, por exemplo, a APAS acabou de acontecer. Eu fiquei impressionada como uma semana antes tinha muita gente me ligando atrás de ônibus, van, e não tinha no mercado mais. E olha que a minha rede de prestadores de van é imensa. Não tinha carro disponível, ou Fórmula 1, que é em novembro. Gente, a loucura, se você não fechar a Fórmula 1 com 2 meses de antecedência, você já não vai nem conseguir carro para te atender mais. Então, evento, peço sempre para a gente ter, por mais que o cliente às vezes quer deixar ali meio para a última hora, tentem ter antecedência para que as coisas saiam com perfeição mesmo e para que a gente consiga entregar um trabalho com o máximo de qualidade lá na frente. Que bom saber disso, Dani, que bom saber disso. Obrigado, tá bem. Isso é ótimo, porque pode aumentar as nossas possibilidades. Com o tempo, a gente consegue, talvez, fazer cotações, né? Com o tempo em outros lugares, mas dá para ver o quanto você atende bem o Brasil também, nas principais cidades. Isso é ótimo. Obrigado, Dani. Muito obrigado. Imagina, Júlio, imagina. Então, se alguém tiver alguma demanda específica, ou já aconteceu também, pessoal, ligar, nossa, eu tenho muita demanda em Uberlândia, tá bom. Então, vamos se organizar para ter uma equipe em Uberlândia, mas desde que isso seja feito, né, dentro de um critério de seleção para a gente não perder qualidade. Mais alguma pergunta, gente? Como você organiza a estrutura na Flórida, em Nova York? Igual aqui no Brasil. A gente tem uma equipe lá, e a equipe lá ela é bem selecionada mesmo, e normalmente não, tá? 95% são brasileiros que estão trabalhando lá, então a gente tem a garantia de falar o idioma, o que faz muito sucesso com as famílias daqui, né? Porque o pessoal muitas vezes vai para a Disney, por exemplo, e não fala o idioma, né? Então, e é igual aqui. Agora, tem algumas questões Estados Unidos, tá, gente? A gente trabalha com o câmbio do dia. Então, aqui no Brasil, o cliente quer pagar, especialmente empresa, a gente sabe que isso é bem comum, o cliente quer faturar e tá tudo bem, a gente está em território nacional e o preço não oscila, a gente não depende de câmbio. Agora, quando a gente está falando de fora do país, a cotação de hoje não é a mesma cotação de amanhã. Então, tem algumas coisas. Normalmente, o cliente quer fechar, a gente dá 24 horas para aquele valor e ele tem que pagar antecipado. Não tem como negociar isso quando a gente está falando de trabalho fora do país. E tem que ser muito preciso, porque, vejam, quando a gente tem um trabalho aqui e a gente vai receber depois, ou está amarradinho, a gente está no território nacional, diferente. Lá fora, se você começa a mudar muito a logística do que está acontecendo, começa a inflar o valor. E aí o cliente, não, mas eu já paguei. Então, lá fora tem uma série de regras que é diferente de como a gente opera aqui dentro do país. Mas na base, é basicamente a mesma coisa. A gente vai ter os dados do motorista e do carro sempre 24 horas antes do atendimento, embora a confirmação de agendamento ela saia no nome do cliente e da agência no dia do agendamento. Um dia antes a gente entra em contato para passar os dados do motorista
ou através da agência, algumas agências não querem que a gente tenha esse contato com o cliente. Então, algumas agências, não, passa para mim que eu faço essa ponte, sem problemas. Ou, não, pode entrar em contato e resolver direto com o cliente. Eu gosto de dizer que eu trabalho de acordo com o que vocês me pontuarem, né? Se você tem um jeito de trabalhar, você vai falar para mim e eu vou atender dentro do seu padrão. E não é diferente no Brasil. O Brasil, quando é carro, já vai com o nome do motorista, porque já tem um agendamento. Quando é van, ônibus ou micro-ônibus, também, 24 horas antes do atendimento, a gente tem as informações por uma questão de logística. Mas na base é bem parecida aqui do território nacional, como nos Estados Unidos. Não tem, assim, grandes diferenças, não. Estou formando um projeto. Os jogos são interativos, uma prioridade, vou te conectar com. Bacana, ótimo. Obrigado, César. Fico à sua disposição. Se quiser marcar um bate-papo para a gente falar sobre isso. A gente monta alguma coisa personalizada, pensada nesse projeto. Gente, vocês estão acompanhando o chat? A gente tá falando, eu estou falando com base no que está no chat, tá? E deixa alguém tá olhando assim e falar, nossa, que louca, tá falando aleatório. Não esquenta, eu estou acompanhando aqui também. Gente, caso você tenha alguma dúvida, pode mandar aqui pelo chat, ou você pode abrir seu microfone e tem a liberdade de estar falando, tá? Ou ainda, gente, vocês agora tem o grupo ali, né? O Felipe colocou o link para gente. Se alguém tiver alguma coisa muito específica e quiser marcar, Dani, quero falar com você, tô com umas ideias aqui, acontece muito, tá, gente? Tô com umas ideias aqui, me manda uma mensagem que a gente marca e faz acontecer. Só se não der, né? Se for uma coisa muito, não, aí não. Mas normalmente a gente pode se falar depois, quem quiser explorar outras opções, é só me chamar que a gente marca. Foi rápido, né, Fih? Eu achei que eu fosse contar a história que fosse ficar muito longe, mas foi rapidinho. Não, foi maravilhoso, foi no tempo, tá ótimo. Deu super para entender, pegar a ideia, enfim, entender como que nasceu, né? Automation também, meu Deus do céu, ninguém aguenta. Não, foi na medida, foi maravilhoso. Então, é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode ficar à vontade. Assim como a Dani falou, o grupo tá lá, tá disponível, tá? Se vocês tiverem dúvida, pode falar lá. Ela vai começar a interagir com vocês no grupo, colocar novidades. E quem ainda não está participando, eu convido mais uma vez a clicar no link aí um pouquinho acima, eu vou fixar ele no chat agora, e participar. Legal. Mas seja bem-vinda, Dani, mais uma vez. Obrigada, gente, mais uma vez, obrigado. Tenho certeza que essa parceria será um grande sucesso. Maravilhoso, obrigado e fico à disposição de todos vocês. Muito obrigado, Dani, muito obrigado, prazer te conhecer. Obrigada, Júlio, prazer conhecê-lo. Muito obrigado, será ótimo, temos muito a fazer. Maravilhoso. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Até o próximo evento. Tchauzinho, gente. Tchau.